Olá, boa tarde. Estamos começando Mais Esportes pela Rede Aparecida para todo o Brasil, contando sempre com a sua participação no www.pratiquemaisesportes.com.br. O programa de hoje tem os seguintes destaques. Em jogo sofrido, Santos se classifica para a fase semifinal da Libertadores. Copa do Brasil. Avaí arranca empate do Vasco em São Januário. E o Coritiba empatou em Fortaleza com o Ceará. Lateral do Flamengo é problema para a estreia do Campeonato Brasileiro. O Mais Esportes tem a melhor equipe de comentaristas do Brasil. Comigo, a Larissa Rodrigues e o Daniel Santana. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Rafael, Larissa, amigos de casa. Bom, o Ceará não conseguiu segurar até agora o time que tem sido a sensação dessa temporada de 2011. Para mim, o Coritiba acaba dando passo muito grande para chegar à final da Copa do Brasil. E chega como favoritaço, o que ninguém pode chegar, né? Porque, claro, tem um jogo de volta. Ninguém esperava no começo do campeonato que o Coritiba iria figurar aí entre os favoritos para ser campeão da Copa do Brasil. Larissa Rodrigues, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rafael, tudo bem? E ontem mesmo a gente falava aqui no programa que o Once Caldas nunca tinha perdido fora de casa. Continua sem perder, mas não precisou, né? Não precisou nem perder para estar fora aí dessas próxima fase da Libertadores. Um jogo difícil, um jogo que a gente imaginava que seria mais fácil quando viu aí no início do primeiro tempo o Neymar fazer o gol. Achamos que teríamos uma partida fácil da classificação do Santos. Não foi fácil, mas o que importa é que o Santos está na próxima fase da Libertadores. E no Flamengo, Léo Moura sentiu o joelho direito e é dúvida na estreia do Brasileirão contra o Avaí no sábado. Acompanhe o que ele disse. Então, assim, é uma dor que incomoda bastante, né? Eu vinha me sentindo bem e vinha treinando bem. Mas hoje, essa bola que pegou na ponta do pé, então pega bem na região que foi afetada. Eu nem gosto, né, de ficar em departamento médico, mas eu sempre vou manter confiança para que sábado eu possa estar bem e ajudar meus companheiros nesse início de brasileiro. Então, lógico que eu vou entrar só se eu estiver realmente mesmo em condições de jogar para poder ajudar. O brasileiro tem que largar na frente e se manter na frente. Não adianta você largar lá na frente e no meio da competição você deixar cair e as outras equipes, né, jogarem para trás. Então a gente tem que largar na frente e se manter. A gente tem equipe, tem um grupo para isso. Então o nosso pensamento é esse, de os jogos dentro de casa vencer e fora de casa somar ponto. Eu acho que isso que vai fazer com que o Flamengo lá na frente colhe os frutos. Larissa Rodrigues, quais são as chances do Flamengo no Campeonato Brasileiro? No Flamengo que a gente tem hoje, figura aí, vai lutar para uma Libertadores, mas eu não aponto como lutando pelo título o Flamengo que tem o time de hoje, não. Precisa de contratações, a gente sabe disso. E é o que a gente espera, que o próprio Vanderlei Luxemburgo espera, já pediu contratações e deve chegar algumas aí no decorrer do campeonato. Falando um pouquinho do Léo Moura, o Léo Moura faz fisioterapia hoje, fez hoje de manhã, deve fazer à tarde. Amanhã a gente vai ficar sabendo se ele vai ter condição de estrear pelo Flamengo ou não. E esse joelho é o mesmo joelho que ele sentiu aí nas semifinais, na fase decisiva da Taça Rio. E agora voltou a sentir o joelho e com certeza é um desfalque importante para esse início de campeonato do Flamengo. Não tem a menor chance. E aí você fala assim, mas clube grande, foi campeão em 2009, sim. Agora, compara o elenco do Flamengo, por exemplo, com o elenco do Santos, com o elenco do Fluminense, até mesmo com um elenco que começa a se renovar de Corinthians e Internacional. Né? O Flamengo, ele fez contratações, a mais cara delas, digamos assim, ou então a mais importante delas, a do Ronaldinho Gaúcho, conseguiu o título carioca, né, de maneira unânime. Mas eu já dizia lá no título carioca, quando você considerava o Flamengo o melhor time do mundo. Esse time, quando tiver uma competição com adversários mais qualificados, irá ter dificuldades. E teve na Copa do Brasil contra um adversário que eu não considero primor de técnica, né? Então serviu de aviso para o Flamengo que com esse elenco, com esse time, ele não vai em lugar nenhum. Até porque quem continua resolvendo é Léo Moura, né? Tem o Thiago Neves, que foi uma boa contratação, mas precisa de muito mais até para brigar pela Libertadores. Para mim, esse time do Flamengo
briga do meio para baixo na tabela. Você acha que o elenco do Flamengo é ruim? Acho. Com o Léo Moura, que você acaba de citar, com o goleiro Felipe, Acho. com o Ronaldinho Gaúcho, com o Thiago Neves, Ronaldinho com Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho que não joga. Mas Ronaldinho vai jogar, Gaúcho gente, vai jogar. Ronaldinho Gaúcho nesse momento é um ex-jogador de futebol que joga no Flamengo com o nome e acaba atrapalhando com que outros jogadores, como o próprio Negueba que você citou, possam ter a sua oportunidade. Tirando o Thiago Neves e o Léo Moura, eu não vejo nada de brilhante no time do Flamengo. O Williams, altos e baixos, né? Às vezes surpreende, joga muito, tem jogos em que acaba não apresentando nada. Tirando isso, Felipe é um goleiro muito comum. Não vejo esse elenco como elenco para disputar nada no Brasileiro. E a prova para mim disso é a Copa do Brasil. E você citou boas peças, não peças extraordinárias. Eu acho que desses jogadores, o que vem jogando, que vem fazendo a diferença, vem armando bem é o próprio Thiago Neves. Os outros não. Ronaldinho Gaúcho, a gente já comentava que eu não sei como que venceu como um dos melhores atacantes aí do campeonato carioca, porque não jogou nada e, pelo que tudo indica, vai continuar sem jogar. Olha, o Corinthians ainda não anunciou oficialmente a contratação do atacante Emerson Sheik, ex-Fluminense, mas o empresário dele, o Reinaldo Pita, confirmou o acerto. Emerson deixou o Fluminense no mês passado por um ato considerado de indisciplina, né? Pela Libertadores da América, ele cantou o funk Bonde do Mengão sem freio no ônibus tricolor e não teve mais clima para seguir vestindo a camisa do Fluminense. Daniel Santana, Emerson Sheik, seria uma boa contratação para o Timão? Acho que sim, é um jogador de muita qualidade. O ano passado, quando o Fluminense acabou conquistando o Campeonato Brasileiro, durante um grande período em que o Fred esteve contundido, em que outros jogadores não estavam aparecendo bem, quem estava resolvendo era o Emerson, né? Conca e Emerson estavam resolvendo. Então, qualidade ele tem e tem muita. Claro, fora de campo, teve esse problema no Fluminense. Agora, eu não dou conta, assim, eu não sei distinguir bem se o problema é muito só do Emerson ou é um problema também do Fluminense. Porque se você imaginar que nos últimos meses um treinador que chegou a dizer não para a seleção brasileira, para bancar o projeto do time do Fluminense, que é campeão brasileiro e que imediatamente deixa o clube, alguma coisa lá dentro está errada. E talvez o Emerson tenha entrado no meio dessa situação. Então, se for um jogador disciplinado, me parece que tirando isso não teve muitos problemas no Flamengo, a não ser se você souber de alguma coisa que ele... Então, acho que foi uma boa contratação. Eu também acredito, eu não me lembro de outras coisas desse tipo que o Emerson possa ter feito em outros clubes. Não me parece um jogador muito polêmico. Às vezes fala alguma coisa, mas é um jogador já mais rodado. Eu acho que é um jogador experiente que, se vier a jogar bola, vai ajudar a ser a equipe do Corinthians. Você que sabe mais sobre esse assunto do que eu, em 2009, quando o Flamengo foi campeão, o Emerson fazia dupla de ataque com o Adriano. Ele não era titular absoluto, não. Mas às vezes jogava. Às vezes jogava. Aí vai ser então a dupla né? Que gostava bastante ali dos morros cariocas. Agora vão ter que procurar alguma coisa para fazer em São Paulo. O meu medo é esse. Pois é, daqui a pouco a gente volta com muito mais. Os jogos de ontem na Copa do Brasil. Empate em Fortaleza e no Rio de Janeiro.